Olá, meus amores, boa noite. A minha convidada de hoje é a Raquel Cantarelli. Ela tem 34 anos, é nutricionista e foi para a Irlanda fazer um trabalho social. Antes da gente começar essa conversa, eu preciso dizer para vocês que vai ser uma conversa muito difícil, né? Porque aqui tem duas mães, né? Duas mães leoas, diga-se de passagem. E a gente vai falar dos filhos da Raquel. E eu me compadeço da dor dela, uma vez que também sou mãe, sou avó, e eu não consigo conceber ninguém encostando o dedo em um filho meu. E essa mãe está brigando bravamente para trazer as suas filhas de volta da Irlanda, que o pai das crianças comprovadamente estava abusando sexualmente da mais velha. E todo o resto vocês vão entender agora nessa conversa. Raquel, obrigada, viu? Você tá aqui. Eu que agradeço. Olha, já tem um tempo as pessoas... Antônio, olha a Raquel. Antônio, ajuda a Raquel. Olha a Raquel. Agora, para te dizer, Raquel, que tem um tempo que eu não trago nenhuma mulher que sofreu violência doméstica no canal. Tem um tempo que eu não trago nenhum assunto desse de pedofilia e de estupro de vulnerável. Porque estava me fazendo muito mal. Eu aliviei, tirei um pouco o pé do acelerador, porque aquilo estava me consumindo. De todo modo, eu continuo fazendo o mesmo trabalho que eu fazia com Mães do Brasil, porém, eu evito ficar chorando nas redes, eu evito ficar falando, eu evito ficar brigando, sabe? Porque aquilo estava me consumindo demais. De todo modo, acompanhando a sua luta e me sentindo super culpada por não ter conseguido antes te trazer aqui, mas estava vendo que também você estava conseguindo abertura em outros canais. Você foi na Lindona lá, a que você gravou Mariana Kupfer, né? Você foi em tantos outros, a que você fez a manifestação lá na Paulista, e a gente conseguiu se encontrar. Tudo tem sua hora. E só para te dizer, antes da gente começar essa conversa, saiba, creia, tenha fé, que o quanto antes suas filhas estarão aqui com você. Você pode apostar, tá? Tenha certeza disso. Raquel, conta aqui pra gente. Eu imagino que deve ser super difícil. Eu já passei por isso numa outra situação, de ter que ir em todos os canais, me desnudar, contar uma história que pra mim era muito dolorosa. Sabe, eu me sentia invadida, eu me sentia exaurida a cada estúdio de televisão que eu saía para contar a minha história, mas era necessário. Se fez necessário, foi graças a essa coragem, foi graças a esse se desnudar e ir com muita fé, com muita coragem e falar: eu vou conseguir, né, provar a verdade. Provei, graças a Deus, tá? Então é isso que vai acontecer com você. Eu sei que é um processo, é uma travessia dolorosa, mas é necessário. É preciso que essa história chegue ao maior número de pessoas possível. Que você vai ajudar outras mães, você vai ajudar as suas filhas e você vai encorajar outras que pensam: eu desisto, porque eu recebo muito isso, eu vou me matar. Eu vou me suicidar porque o pai dos meus filhos estão abusando deles, ou porque eu não tenho força para lidar contra isso, ou porque a justiça tirou meus filhos. E com certeza você está fazendo esse papel de guerreira e de valente para inspirar outras mães que, infelizmente, tem muitas passando por isso. Raquel, como você foi parar na Irlanda e como você conheceu esse sujeito? Primeiro, obrigada Imagina. por essa oportunidade, essa abertura. Realmente é muito difícil falar sobre isso e encontrar pessoas que queiram expor esse tipo de situação. Eu acho que grande maioria da sociedade prefere esconder, fingir que essa é uma realidade que não existe. Além disso, muitas mulheres se calam por medo, por julgamentos errados, por preconceito, e é muito difícil. Então é um ato de muita coragem, assim, mas chega um momento que a gente precisa escolher entre ser forte e ser forte. Exatamente. Não existe outra alternativa. E nesse momento, para mim, é ruim, como você falou, é difícil ter que se abrir e falar disso diversas vezes. Repetidamente. Nos últimos 4 meses, eu já repeti a história diversas vezes. E cada vez que falo,
é choro, é medo, é angústia, mas eu tenho certeza que é o que as minhas filhas esperam de mim e que eu acredito que outras mulheres também possam se espelhar e possam falar sobre isso, né? Eu costumo dizer, recentemente saiu o filme O Som da Liberdade, né? Que fala sobre crianças. E é horrível a gente pensar que existem mais pessoas sendo escravizadas hoje em dia do que a própria época da escravidão. Para você. E a maior, em grande maioria, crianças que são entregues a abusadores. E é uma realidade que poucas pessoas falam. Por isso que é tão importante a gente poder falar, trazer esse assunto ao máximo número de pessoas possíveis, e é um ato de muita coragem. Tá. E, bom, eu fui para a Irlanda em 2014, a convite de uma organização lá do governo que fazia trabalhos com pessoas com deficiência mental, deficiência de aprendizado. Em 2014, eu tive uma perda muito grande na minha vida, que foi a perda do meu pai. Meu pai faleceu e era a pessoa mais próxima assim, de mim. Nós éramos muito, muito grudados, muito unidos. E o meu pai era de marinha mercante, viajava, era surfista, de ondas grandes, tinha o costume de viajar o mundo. E eu cresci com fotos pela casa dele viajando e dele sempre me falando do quão importante é conhecer o mundo, conhecer outras culturas. Ele desde cedo já tinha me colocado em curso de inglês, eu era formada. Então eu achei que naquele momento era o momento correto assim para eu poder fazer algo de bom para a sociedade, me doar para isso. E sair um pouquinho dessa realidade que estava me machucando muito, Sim. essa falta do meu pai. Então, por esse motivo eu decidi, fiquei nesse trabalho voluntário durante 1 ano. Um trabalho voluntário incrível, mas que demandava muita coisa também. Mas foi incrível, foi uma experiência enorme. Depois eu fui para a capital, que já era Dublin, trabalhar com homeless, que eram pessoas que por algum motivo perderam a casa, pessoas alcoólatras ou drogadas. Então eu fazia todo um trabalho de cuidado com essas pessoas, delas voltarem à sociedade. E num período de férias, onde eu viajei para a cidade de Galway e num restaurante, numa ocasião, acabei conhecendo o genitor das minhas filhas. Você ficou quanto tempo casada com ele? 2 anos. 2 anos. 2 anos. Você teve 2 filhas com ele? Sim. Elas estão com que idade hoje? Hoje elas têm 4 e 6 anos. 4? 5 aninhos. A Isabela acabou de fazer 5 aninhos e a Júlia vai fazer 6. Então elas têm 2 aninhos de diferença. Meu Deus. Raquel, quando que você descobriu que esse ser vivo estava abusando da sua filha? Antônia, eu costumo dizer assim, é muito difícil você descobrir um abuso sexual infantil, assim. Você precisa estar muito atenta nos pequenos gestos, nos pequenos detalhes. Assim, nenhum abusador abusa da criança na sua frente, descaradamente, para que você veja e você perceba. E a gente, no início, pensa que aquilo não pode estar acontecendo. A nossa primeira reação é achar que não é possível, é coisa da minha cabeça, eu vi demais, não era isso exatamente que eu vi, porque são pequenos sinais, são sutis, são gestos, atos, coisas inapropriadas que você começa a perceber e fala assim, isso aqui não é legal. Você começa a se afastar daquela situação e foi o que eu comecei a fazer, afastar minha filha, não deixar que estivesse presente na hora do banho, troca de fraldas, toda essa situação. Então, foi... porque eu já estava desconfiada, não tinha total certeza do que estava acontecendo, mas sabia que, de alguma forma, havia alguma coisa errada com os comportamentos dele. Mas ele trabalhava durante o dia e aos finais de semana ele trabalhava como chefe de segurança de uma boate local lá da cidade onde eu morava. Eu já tinha minha filhinha, ela tinha umas 6 semaninhas só de nascida. E eu estava no quarto, dormindo com a bebê recém-nascida e a Júlia já dormia no quartinho dela. Eu fui acordada às 3 horas da manhã com a minha filha, Júlia, gritando no outro quarto. Ela gritou, e o que não era normal para ela gritar, porque ela sempre foi uma criança muito tranquila. Se ela tivesse que acordar no meio da noite, ela acordava raramente, mas ela vinha para o quarto, que era só na porta do lado, ficava um pouquinho comigo, eu fazia ela dormir, botava. Então, eu sabia que tinha alguma coisa de errado. Eu levantei desesperadamente, sem celular, sem nada. Você no desespero, o que houve? E quando eu entro no quarto, a luz estava apagada. Eu acendi imediatamente, que era logo assim do lado da porta.
E foi ali que eu vi essa pessoa de frente para minha filha, assim, já tampando a boquinha dela para que ela não gritasse. E ele estava de frente para ela com uma cueca, somente de cueca, com uma ereção e com a cueca melada na frente. A minha filha, ela chorava de desespero, assim. O choro dela era desesperador. Eu pedi para que ele saísse imediatamente de perto dela. Pedi para que ele saísse do quarto. Peguei a minha filha, coloquei a minha filha aqui no meu peito. A minha filha chorava de soluçar. Um choro, assim, que eu nunca tinha escutado a minha filha chorar daquele jeito. Era um choro de desespero. Era um choro, assim, que ela tava... Pavor. Ela não conseguia nem respirar, assim. Como eu já tinha as minhas desconfianças, eu deitei a minha filhinha na cama, abri a fraldinha dela naquele momento. Não tem pena de morte na Irlanda? Não sei, acho que não. Podia ter. Gente. Eu abri a fraldinha dela naquele momento e ele entrou, voltou pro quarto, já bastante agressivo, perguntando por que eu tava olhando a fralda da minha filha. E me intimidando, assim. Eu disse pra ele que eu tava só checando se ela tava com xixi, se ela tinha feito xixi ou cocô, mas sabendo que não seria isso. Eu fechei a fraldinha dela imediatamente e eu comecei a olhar algumas coisas. A minha filha, ela tava com um pijaminha que eu tinha colocado ela pra dormir, mas era um pijaminha diferente do qual eu tinha vestido ela antes. Era um pijaminha daqueles de fechozinho embaixo. Ela tava com uma roupinha diferente. E eu fui perguntar pra ele. Eu abri a porta e perguntei por que você trocou a roupa dela. Ele, muito nervoso, gaguejando, disse pra mim que ela tinha acordado com o barulho dele, foi lá embaixo e pediu água. Ele deu água, ela se molhou e ele trocou de roupa. Eu fui até a roupinha, achei a roupinha dela embrulhada em cima do trocador. A roupa estava completamente seca. Eu entreguei na mão dele e ele, muito nervoso, dizendo que já tinha secado a roupa. Outra coisa que eu percebi foi que, logo na sequência, eu fui na latinha de lixo. Do lado do trocador, eu deixava uma latinha de lixo, onde eu ia trocando a fralda dela durante o dia. E sempre à noite, antes de dormir, eu tirava aquele saquinho para jogar fora, para não deixar aquele cheirinho à noite no quarto. E tinha uma fralda lá. Assim, ele tinha trocado a fralda da minha filha. Só que eu peguei essa fralda, a fralda totalmente seca, completa, como nova, sem motivo nenhum para ter sido trocado. Então, a minha filha, em algum momento, ela ficou completamente sem roupa na presença dele naquela situação. E eu perguntei para ele por que ele tinha trocado a fralda dela, se não precisava ter sido trocada. Ele falou para mim que tinha trocado ela no escuro. Eu perguntei por que você trocou ela no escuro. Ele disse que era porque ele não queria acordá-la. E eu questionei. Eu falei assim, mas você não me disse que ela tinha acordado e pedido água, por isso que trocou a roupa? E ele não tem explicação para isso. Ele começou a ficar nervoso, começou a ficar bastante agressivo, perguntando o que você está insinuando e gritando. Eu desci bastante assustada. Era por volta de 3h30 da manhã, no meio da madrugada. Eu liguei para minha mãe. Minha mãe começou a chorar do outro lado da linha, porque eu já vinha conversando com a minha mãe sobre as coisas que estavam acontecendo. Ele desceu, tomou o celular de mim, mandou desligar. A atitude dele também foi muito suspeita, porque ele perguntou se eu estava ligando para a polícia ou para o hospital. Por que a preocupação dele era essa? Eu disse, não, eu estou falando com a minha mãe. Ele tomou o celular, desligou e disse que eu não poderia falar sobre o que acontece na nossa casa com absolutamente ninguém. Então, ele ficou bastante agressivo, eu bastante assustada, sem saber o que fazer, 3h30 da manhã, com uma criancinha de 6 meses, 6 semanas, eu ainda costurada, Júlia com 2 aninhos naquela situação. Consegui acalmá-la, coloquei ela para dormir, eu já não dormi mais, ele foi dormir. No outro dia de manhã, quando ela acorda, eu fui lá trocar a fraldinha dela e quando eu abro a fralda dela, ela estava completamente machucada. De forma, assim, vermelha e cheia de bolinhas, como se fosse uma certa, talvez, alergia, mas coisa assim de fricção, que é horrível para mim como mãe dizer, mas eu acredito que pela barba ou algo assim, porque pelo que foi avaliado, era esse tipo de marca que havia nas partezinhas dela e tinha, inclusive, um cabelo masculino, assim, coladinho, assim, do lado. Fotografei isso. Você não conseguiu ir na polícia? Nesse momento,
Gente, eu tô com um embrulho no estômago, uma sensação, um mix de sentimento. E se tem uma coisa que me tira do sério, nossa, pelo amor de Deus. Ela tinha só 2 anos. Você Nesse não dia, conseguiu ir quando na acordou, polícia? ele estava em casa, sabe? Era, se eu não me engano, dia 26 ou 27 ou 28, algum Sangue dessas frio, meu assim, Deus, eu não teria esse sangue frio. de dezembro. Estaria presa até hoje. Deus me perdoe. Deus me perdoe. Dia 26, 27, no meio do feriado de Natal, ele em casa. Era um domingo. Ele acordou totalmente desnorteado. Andava de um lado pro outro pela casa. Tempos ele depois desse começou dia. No dia seguinte, Ah, já no pela dia manhã. Isso seguinte. aconteceu 3 horas da manhã. Coloquei minha filha para dormir. Tentei ali pensar no que fazer. E aí, minha filha acordou por volta de 6, 7 da manhã. Dessa forma, fotografei a minha filha, tentei cuidar dela. Ele em casa, naquela situação, e eu pensando Só acho que ele não tinha o tomado teu que celular de vez. Ele fazer. só desligou na hora, Desligou mas na depois hora, te deixou, mas devolveu. me devolveu. E aí ele acordou e com um comportamento muito esquisito. Ele queria porque queria e insistia porque ele tinha que levar minha filha para ser benzida pelo padre. Assim, isso nunca aconteceu, ele queria levar e eu não deixei, porque a bebezinha tinha 6 semanas, ela ainda não podia sair de casa por conta das vacinas. Então, a Isabela, ela ainda não tinha documentação, isso era uma coisa que me preocupava muito, porque nós, como mulheres brasileiras no exterior, o que a gente tem... Assim, eu morava numa cidade onde eu não conhecia ninguém. Então, assim, o que você tem de segurança é a sua família, a sua casa, é o seu país, qualquer coisa acontecer para isso. Isabela era muito bebezinha, eu costurada, amamentando, com uma outra neném de 2 aninhos também, naquela situação assim, sozinha. Não é fácil. No meio do inverno europeu, com neve do lado de fora. Não, é frio demais, não é? Frio demais. Você com 2 bebezinhas pequenininhas, amamentando, operada, enfim, uma situação extremamente difícil para você ter noção, porque assim, aqui no nosso país, você sai de casa, você vai para casa de uma mãe, de uma amiga, lá para onde eu iria, eu seria recebida, como é que iria acontecer? E a família dele, como que era a família desse A família cara? dele era um pouquinho distante, assim, sabe? Dele, inclusive. Eles se achavam muito presentes, assim, só em datas comemorativas e tudo mais, mas não era tudo isso, assim, né? E próximo das meninas, praticamente zero, assim. Então, naquele dia, ele depois, quando foi por volta, já noitinha, assim, início da noite, ele foi pra missa sozinho. Foi nesse momento que eu liguei para uma senhora que eu conhecia, irlandesa, que morava na cidade de Galway. Perguntei para ela, porque era a irlandesa que eu conhecia, para onde eu vou, o que eu faço, pelo amor de Deus, me ajuda. Ela disse que tinha uma organização que cuidava de mulheres vítimas de violência doméstica e crianças vítimas de violência sexual. O nome era Cari. Ela não sabia o número, mas pediu para eu procurar na internet. Eu procurei e liguei. Como era feriado de Natal, estava fechada, não tinha ninguém para atender. E veio uma mensagem automática dizendo que era para ligar para a Cruz Vermelha. Eu liguei para a Cruz Vermelha, relatei tudo, aos prantos, chorando, perguntando o que eu faço. Relatei tudo novamente e pediram para eu ligar para o hospital regional. Meu Deus! Liguei para o hospital regional, relatei tudo o que estava acontecendo, perguntei se eu poderia levar minha filha para fazer algum teste, algum exame, alguma coisa. E eles falaram para mim que eu poderia levá-la. Eu perguntei quanto tempo isso vai demorar, porque eu tinha um tempo, o que eu iria fazer naquela situação. E aí eles falaram, olha, provavelmente você não vai nem voltar. Então faça uma mala e venha com suas filhas para o hospital. Aí eu comecei a fazer a mala das minhas filhas. E assim, eu já tinha perdido tempo ligando pra Tina, ligando pra Cruz Vermelha. Depois liguei pro hospital, ele chegou. Meu Deus, que filme de terror. Foi coisa de 40, 50 minutos. É o tempo, você pra se arrumar com 2 crianças pra pegar uma mala, filme de terror. Fralda, trocar o bebê, agasalhar o bebê, pegar carrinho, pegar um monte de coisa, beber conforto pra sair com 2 crianças desesperadas no meio da neve. Nossa! Assim, filme de terror. Filme de terror. E aí ele chega, não me permite sair. Pra onde você vai à noite, uma hora daquela, sozinha, não me permite sair de jeito nenhum. E eu fiquei naquela situação. E eu consegui sair de casa já no comecinho de janeiro, quando as coisas começaram a abrir.
E ele voltou a trabalhar e eu levei a minha filha, porque tinha marcado já com a assistente, com a enfermeira, num centrinho lá de saúde, né, de checagem. Eu tinha que levar a bebê para poder medir, pesar, circunferência da cabeça, essas coisas normais que fazem com o bebê, eu levei. Naquele momento eu ainda não estava preparada para contar, porque eu já estava conversando com a minha mãe ou com as pessoas conhecidas para ver o que eu poderia fazer. E uma coisa super importante era a documentação da minha bebê. Porque eu precisaria de ter... Não tinha nem como sair do país. Não tinha nem como sair do país. Porque ela era muito bebezinha e ainda não tinha passaporte. Então, como era iniciozinho de janeiro, eu tinha convencido ele de... É aquilo, assim, eu tive que ser muito... Sangue frio. Muito sangue frio. Para proteger as minhas filhas de alguma forma. Porque, caso contrário... Você não sabe como são as leis do país, aonde você procurar, se as pessoas vão acreditar em você. E existe uma situação muito grave que acontece nesses países com relação à xenofobia, preconceito contra mulheres brasileiras. E eu já conhecia muitos outros casos de mulheres que relatavam violência doméstica. Teve um caso, inclusive, de uma mulher que relatou violência doméstica. Ela era violentada pelo companheiro. Ela estava toda roxa, o companheiro batia nela. E aí, numa dessas brigas, ela, não sei se descontrolou, jogou o celular dele no chão. Ele foi para a polícia com o celular quebrado, uma brasileira com o celular quebrado, dizendo que ela tinha agredido ele. E ela, mesmo com o corpo roxo, ela foi presa por agressão e perdeu a guarda da filha e ele ficou. Então, na época... É um protecionismo... Pelo nacional deles. Existe isso e é muito sério. Poucas pessoas sabem disso. Existem vários casos. Eu hoje tenho contato com a embaixada, com outras pessoas, com essas situações que têm acontecido. E a situação de xenofobia em países como... Acho que Portugal é o primeiro que tem uma xenofobia muito grande contra brasileiros. Se eu não me engano, Irlanda é o terceiro. Então, assim, existe uma situação... Eu estive em reunião com a embaixada lá do Brasil, em Dublin, e eles me falaram, Raquel, é assustador o tanto de situações, de denúncias que a gente tem recebido aqui. Então, assim, é muito difícil. Você fica numa situação, assim, que ou eu faço alguma coisa e eu posso, de repente, perder as minhas filhas e colocá-las numa situação de risco. Então, eu preciso ter toda a calma do mundo e ver como é que eu faço isso, né? Então, eu havia pensado na emissão dos passaportes. Levou quanto tempo, Raquel, desse autocontrole, né, vamos dizer assim, até você conseguir sair do país? Levou quanto tempo com as crianças? Eu acredito que 1 mês e pouquinho. Um mês e pouquinho, foi em fevereiro. E ele te procurava para fazer sexo? Não, a partir desse momento eu... Entendi. De jeito nenhum. Entendi. De jeito nenhum. Então, eu ele sempre... nunca abusou de você e nem te batia? Isso, bater não. Abusar sexualmente, sim, antes disso. Eu não tinha relações com ele já, porque... Primeiro que eu já estava no final... Assim, eu já não tinha vontade, porque eu já tinha toda a situação. Depois eu estava no final da gestação, então eu estava prestes a ter a neném. E depois eu estava naquele período de puerpério. E a gente não quer saber de nada. Exatamente, estava costurada. Então, também tem o período de resguardo. E eu também, de forma alguma, eu queria já fazer algum tempo. Mas ele tentou? Ele tentava. Tentava, mas não... De jeito nenhum. Não te obrigou? De jeito nenhum. Não, já me obrigou outras vezes. Nesse momento, não. Entendi. E aí... Você conseguiu tirar os documentos da criança e conseguiu sair de lá com as crianças, ou você já saiu de lá escoltada pela PF? Aí, nesse momento, eu saí de lá com as minhas filhas, porque aí eu já havia convencido ele de que nós teríamos que tirar o passaporte delas, né? Da bebê, para que a gente pudesse vir pro Brasil, para que a minha família fosse conhecer. Tudo que eu queria naquele momento era chegar aqui na minha casa, conversar com a minha família, colocar minha cabeça no lugar, raciocinar, pensar o que eu iria fazer. Porque nesse dia eu fui para assistência social para fazer os testes e num momento eu não estava preparada para contar ainda, porque eu estava conversando com a minha família e vendo a forma correta de fazer, e as assistentes sociais, elas começaram a me fazer perguntas normais. Como é que você tá? Como é que tá a amamentação? Como é que tá o seu suporte? E aí eu desabei porque era uma pessoa assim na minha frente, eu já estava já há algum tempinho assim guardando aquilo desesperada e pensando em alguma forma de sair daquela situação que eu me encontrava e proteger as minhas filhas. E eu desabei e comecei a chorar. Então, elas já sabiam do caso, porque o hospital, a Cruz Vermelha, já haviam entrado em contato com elas para falar, olha, temos uma mulher que ligou para cá, não irlandesa pelo sotaque,
Com duas crianças, mas não apareceu. Então, abriu um alerta. E quando eu relatei isso, elas falaram... Você. É ela, é essa moça. Então, eles me colocaram com as minhas filhas em diferentes salas para relatar a história, a mesma história para diferentes pessoas de diferentes formas. E constataram, falou assim, não, a gente precisa. Só que eu vi naquele momento um total despreparo delas. Era assim, um centrinho de saúde numa cidadezinha pequena irlandesa, 2 senhorinhas. Então, assim, um despreparo. Eu relatei tudo. Elas resolveram chamar a polícia. E falaram Meu Deus, Raquel, que desespero. Desespero. Eu tinha saído de casa com uma bolsinha, com 2 fraldas, uma mudinha de roupa, absolutamente nada. Passamos o dia inteiro lá sem comer. Mas você tava com as 2? Tava com as 2. As 2, com certeza. E aí, eles falaram que iriam simplesmente no trabalho dele perguntar pra ele sobre o que aconteceu. E eu perguntei assim, mas aí depois o que acontece? E eu seria liberada. E eu perguntando, mas depois o que acontece? Não, vai me matar, né? Que é o que acontece. Exatamente. Falaram assim, não, aí ele vai ser liberado. Até porque a gente não tem como, a gente vai questionar ele. Meu Deus do céu! Ai, por isso que eu gosto do povo do sertão do Piauí. O povo do sertão do Piauí não libera, amor. Não tem isso, entendeu? E aí, muitas vezes, as pessoas não entendem. Mas por que você é assim, Antônia? Eu sou preto no branco, porque é do lugar de onde eu vim, entendeu? Exatamente. Aqui você chamar... a gente está vivendo um momento agora que a gente chama vagabundo de vagabundo. Te tiram um réu primário, te fazem pagar não sei quantos R$1.000, entendeu? O meu sertão do Piauí não é assim que funciona, entendeu? Então, assim, como é que pode, em plena Irlanda, que a gente pensa que é um lugar, né, que não é atrasado e que são preparados para esse tipo de coisa? Olha, eu vou ali falar com o estuprador das suas filhas, vou perguntar o que houve. Exatamente. E depois a gente libera ele, tá? Exatamente. Por isso que acontecem os feminicídios, gente. Isso é uma loucura sem precedente. E eu perguntei pra elas, eu falei, mas como assim? E aí ele vai chegar em casa, vocês estão me colocando numa situação de risco extremo com as minhas filhas, porque assim, já até ouvi das pessoas, falando assim, o que vai acontecer? Ele vai chegar em casa e a gente vai assistir Netflix junto. O que eles acham que vai acontecer? Quando esse homem chegar em casa naquela situação. Então eu fiquei desesperada. Eles me fizeram assinar um negócio que eu não faria, um boletim de ocorrência naquele momento. Porque eu estava extremamente com medo de fazer um boletim, deles irem lá falar com ele e eu chegar em casa. Porque não me ofereceram absolutamente nada, Antônia. Um abrigo, um local para que eu fosse com as minhas filhas, absolutamente nada. E eu falei para elas... Nesse momento, sua pequena ainda estava sem documento nenhum. Sem documento nenhum. E eu expliquei pra elas, eu falei, eu preciso do meu passaporte, preciso do documento das minhas filhas, eu preciso pro Brasil. Minha mãe tava pra fazer uma cirurgia de emergência, eu queria vir pra cá, trazer minhas filhas, descansar. Eu falei pra elas, eu preciso dormir, porque eu não dormia mais. Eu ficava com as 2, eu tinha 2 crianças, eu recém-parida sozinha pra cuidar das 2 crianças, naquela situação de desespero, de pânico, guardando tudo aquilo pra dentro de mim. Eu só queria vir pra casa. E eu falei pra elas, eu preciso estar num lugar seguro. Expliquei pra elas o que estava acontecendo e elas falaram, tudo bem. Você vai pro Brasil e assim que você chegar, a gente vai chamar ele pra conversar. Falei, tudo bem, com a autorização delas. Tiramos o passaporte, fui com a autorização dele, vim pro Brasil e elas chamaram ele pra conversar. O que ele fez? Negou tudo. E o que elas fizeram? Simplesmente vamos fechar o caso porque o cidadão irlandês aqui, a gente acredita mais nele. Sim. Então, assim, e aí ele começou a me ligar, me ameaçando e gritando comigo no telefone de diversas formas, inclusive na frente da delegacia, dizendo que queria pedir o retorno das crianças. E aí eu não conhecia sobre a Convenção de Haia, não tinha noção. Eu entrei em contato aqui com diversos órgãos, com a autoridade central, com diversas pessoas, com medo do que poderia acontecer e falaram assim pra mim, eu querendo denunciar, fazer qualquer coisa, e falaram, Raquel, infelizmente, se ele entrar com pedido de retorno das crianças, ele vai conseguir. E vai vir um oficial de justiça na sua porta, pegar suas filhas e levar embora sem a sua presença. Então, eu como mãe, quem é a mãe que vai ficar esperando isso acontecer? Eu tentei de tudo. Eu liguei para a polícia irlandesa para fazer boletim de ocorrência naquele momento, porque eu não tinha feito lá, porque elas me fizeram entender que não era o melhor momento para fazer, que eu precisaria estar em segurança. Então, eu liguei para pedir, falaram que não podia fazer pelo telefone. Aqui no Brasil, eu tentei, fui na polícia para fazer boletim de ocorrência aqui, falaram não podemos fazer aqui porque o crime aconteceu lá. Então, eu fiquei numa situação extremamente... E naquela época, saiu uma reportagem de uma mãe que, inclusive, hoje eu tenho contato com ela,
de uma mãe que veio para o Brasil também fugindo de uma situação de violência, e a filhinha dela deixou a filhinha dela na escolinha, foi trabalhar, quando voltou ele tinha pego. ele não, Polícia Federal, agentes da Polícia Federal foram lá na escola e levaram a criança embora com a roupa do corpo. E isso saiu em matéria na época. Assim, mas isso não aconteceu, não foi diferente com você, porque a Polícia Federal também foi na sua casa. Foi. Tá, Raquel, vamos voltar para o momento que você resolveu voltar com medo dele mandar buscar as suas filhas. Tá, você voltou com as crianças para a Irlanda. E quanto tempo você ficou lá na Irlanda? Em que situação? Em que circunstância? Quando eu voltei para a Irlanda, a situação era extremamente desagradável, assim. Ele me fez acreditar de que começou a mandar um monte de mensagens dizendo: meu amor, vamos esquecer o que aconteceu, mas está tudo bem e tal. De jeito nenhum. Esqueceria? De jeito nenhum. Tá. Você voltou para lá com as crianças, além do medo, para poder denunciar e fazer todas o trâmite burocrático Exatamente. Conversar com as assistentes sociais e para a polícia, porque me falaram que aqui no Brasil eu não poderia fazer nada. Entendi. E se eu ficasse aqui, eu perderia as minhas filhas, porque ele iria solicitar. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E aí, com toda a coragem do mundo, pegar as duas crianças embaixo do braço e falar: eu vou embarcar, eu vou resolver o que tem que resolver naquele país, acreditando, como muita gente acha aqui no Brasil, você vai chegar lá, você vai ser acolhida. E não foi o que aconteceu. Eu cheguei lá no aeroporto, a situação já era completamente... Ele já estava lá, ele já pegou as crianças dos meus braços, enfiou as crianças dentro do carro, de uma situação, assim, muito agressiva. Eu fui atrás, cheguei na casa. Aquela família que nunca foi presente... Como você foi atrás? Ele levou as crianças, não levou você? Não, eu fui atrás no carro, entendi. Mas ele pegou as crianças, colocou dentro do carro, nem falou comigo, e estava com os pais... E eu fui atrás numa situação... Quando eu cheguei na casa, tinha um circo armado. Toda aquela família que nunca foi presente... Tava lá. Tava na casa e com celulares gravando, dizendo... Ai, que saudade! Como se eu fosse aquela mulher que levei as crianças para fora. Fotografando tudo, filmando tudo. E eu comecei a ser tratada como... a mulher imigrante brasileira suja. E assim, falavam comigo... Porque eu desci, eu ainda amamentava bebê. E ela chorando, meu peito vazando para dar de mamar. E eu descia, pedia bebê para amamentar. E eles me tratavam igual bicho, sabe? Que fala, chispa. Em inglês, né? Falava assim, aqui não é o seu lugar. E eu tinha que ficar trancada no quarto. Meu Deus! Depois de todo aquele circo que foi armado, foi todo mundo embora já bem tarde. Me entregaram as bebês. Eu no quarto delas, né? E fui dormir no quartinho delas. Dormi. No outro dia de manhã eu acordei ingênua, fui nas minhas coisas, todos os meus documentos, passaporte, cartão de banco, tinha uma pasta com os meus documentos, com certidão de nascimento, absolutamente tudo, título de eleitor que eu andava comigo. Deram fim em tudo. Eu sem absolutamente nada de nenhum documento. Fiquei nessa situação, fui questionar ele, cadê as minhas coisas? Onde estão as minhas coisas? E ele falou pra mim, se eu fosse você, não me importava com isso. Um de nós dois vamos ser presos e essa pessoa não vai ser eu. Então, você se prepara. As minhas filhas... Ele falou assim, as crianças são irlandesas e elas estão protegidas e você vai sair aqui do país sem elas. E começou a me ameaçar de tudo que é forma. E eu, desesperada, fui para a polícia, falei sobre o roubo dos passaportes. Aí falaram para eu entrar em contato com a embaixada e tudo mais. Voltei para dentro de casa. Ele começou a me prender dentro de casa, a me trancar. Ele saía de casa, mandava um monte de mensagens no meu celular por SMS, normal, e dizia para mim que estava... como você está? Estarei indo no mercado mais tarde. Só que a situação era completamente diferente. Eu acredito que ele estava fazendo isso, tipo... Para ter provas de que estava tudo bem. Ótima. Exatamente. E eu senti que isso estava acontecendo. Depois, ele tirou a internet de casa, do Wi-Fi. O chip do celular, que era aquele plano que era de várias pessoas, foi cortado. Então, eu não tinha comunicação e sem Wi-Fi. Sem comida dentro de casa, ele quebrou a geladeira, já estava tudo apodrecendo. E eu trancada dentro de casa com as minhas filhas. Eu pedi ajuda para a vizinha, que era uma vizinha irlandesa, pelo muro de trás. Pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda. Ela me passou a senha do Wi-Fi dela. E ali eu consegui um número de emergência da Embaixada Brasileira destinado para brasileiros em situação de emergência no exterior. Mandei mensagem para eles.
Entrei em contato com a Polícia Federal naquela situação, porque eu não estava podendo sair. Aí eu fui para o meu país, Polícia Federal. Eu fiquei em contato com uma perita da Polícia Federal, especialista em crimes de violência sexual infantil. Ela me acompanhou talvez por uns 10 dias, 9 dias mais ou menos. Chamadas de vídeo, texto, comprovação de tudo, as fotos, a situação de tudo que estava. Eu ia mandando, ela pedia para que eu mandasse tudo, fotografasse tudo, filmasse tudo. E ela fez um dossiê, uma informação policial ali, um laudo, que foi enviado para o chefe dela, que ela era de Alagoas, que enviou para o chefe da Interpol em Brasília, que entrou em contato com a Interpol, isso tudo acontecendo ao mesmo tempo. Nisso, a Embaixada do Brasil foi até a minha casa, depois de constatar também absolutamente tudo, foram até minha casa para me tirar daquela situação de cárcere privado, naquela situação que eu me encontrava com as minhas filhas. De lá, eu fui para a delegacia junto com eles, fiz um boletim de ocorrência, porque eles falaram, a gente está te tirando você daqui, a gente precisa ir para a delegacia para não configurar sequestro ou qualquer outra coisa. Então, assim, a gente vai te tirar, vamos para a delegacia. Fiz um boletim... Você com seus bebês todo o tempo, todo o tempo. Fui para essa delegacia, 1h30 de boletim de ocorrência, onde foi relatado tudo, e ela escrevendo, a policial escrevendo. Terminei isso em companhia de autoridade consular o tempo todo, e minhas filhas e ele também comigo, o motorista da embaixada do lado de fora esperando ele com você também. Quem? O pai das crianças? O autoridade consular. Comigo. Me acompanhou durante todo esse tempo. Quando eu terminei o boletim de ocorrência, ele falou assim, tá, agora a gente precisa levar essa mulher para um abrigo. E a mulher falou assim, olha, a gente não tem vaga para ela. Nem para as crianças. A policial? A policial. E ele perguntou, falou assim, não, mas o que a gente faz com ela? Para onde a gente tirou essa mulher de uma situação de cárcere privado, de violência, de vulnerabilidade? O que a gente faz? Aí eles falaram assim, a gente deve abrir um inquérito, mas só amanhã, porque hoje já passou das 5 horas, então a gente deve abrir amanhã. Um despreparo total. Aí a embaixada falou assim, olha, então a gente vai levar ela para o endereço X. Ligaram para a embaixada, pediram se poderiam me levar para um abrigo em Dublin. Falaram assim, Raquel, olha, você está amamentando uma criança, está com 2 crianças, assim, muito pequenininhas. Você vai ficar num abrigo com mulheres. Isso você sem documento, sem nada. Sem documento, absolutamente nada. Para provar quem eu era, que eu era mãe das crianças, que eu estava num outro país. Provavelmente tudo já esquematizado. A partir daí, eles falaram assim, olha, a gente vai levar você para um abrigo, mas provavelmente com drogados, pessoas alcoólicas. Um abrigo de emergência, e você com 2 bebês. Se tiver um local seguro, a gente vai levar você. Eu lembrei daquela senhora, a Tina irlandesa, liguei, ela falou, imediatamente, traz elas para cá. Que era numa outra cidade. 3 horas de viagem, fui com a embaixada até lá, cheguei lá. No dia seguinte, que era uma quinta-feira, isso aconteceu numa quinta-feira. Quando foi na sexta-feira de manhã, eu acordei. Fui com a Tina numa ONG que cuidava de mulheres vítimas de violência. Graças a Deus, fui muito bem atendido por essas mulheres. Não eram nem irlandesas, era uma ONG de mulheres lá, talvez imigrantes. Anotaram tudo, viram todo o meu caso, fui liberada. Na sexta-feira, nesse mesmo dia à noite, eu recebi por WhatsApp uma intimação para eu comparecer na corte. Na segunda de manhã, ou seja, eu recebo uma intimação na sexta-feira à noite via WhatsApp para comparecer na corte na segunda-feira de manhã, sem documento, sem advogado, sem tempo hábil para nada. Provavelmente, acredito que já estrategicamente planejado. E o te tomar as crianças de novo. Provavelmente. Então, eu liguei para a embaixada, falaram, olha, a gente vai colocar uma pessoa responsável para te acompanhar nessa audiência. E, graças a Deus, eu consegui uma audiência especial, num sábado de manhã, com um juiz lá nessa cidade onde eu estava, onde foi tudo relatado e ele me deu uma medida protetiva contra ele. Lá funciona? Porque aqui não funciona. Então, era para ter funcionado. Quando ele me deu essa medida protetiva, esse juiz, ele falou assim, olha, eu tô te dando essa medida protetiva, vale aqui para essa cidade. E eu falei assim, agora o que eu faço? Eu vou para essa audiência, eu posso não ir para a audiência porque eu não tenho advogado. Ele falou assim, olha, eu vou instruir você a ir para a audiência, porque se você não for, eles podem dar alguma decisão sem a sua presença, mas vai e mostra o documento. Mas mostra as decisões que eu tô te dando, as medidas protetivas, que eram 3, chama Bearing Order, Safety Order e Protection Order. Então, eram 3 que ele não podia se aproximar nem de mim, nem das crianças, durante um determinado, se eu não me engano, 3 ou 4 meses, até que fosse aberto um processo, que ele fosse se explicar sobre tudo que estava acontecendo, todas as comprovações que eu tinha apresentado. Fui para a audiência na segunda-feira de manhã, chega ele com um time de advogados, de terno e gravata, e chega eu, com o meu papelzinho, me sentei.
Gente, essa história de filme. A juíza deu voz à advogada dele, que falou assim, olha, essa mulher, porque eu era ela, e ele era o Mr. Senhor fulano, e eu era a que ela saiu de casa com as crianças e não permite que esse pai tenha contato. E aí, eu tomei uma bronca da juíza sem nem me ouvir. Ela falou assim... sei bem como é que é isso. Você sabe que para você sair e fazer qualquer coisa com suas filhas, você precisa da autorização do senhor fulano e tal, não sei o quê. E eu, assim... bizarro. Eu falei assim, mas não foi exatamente isso que aconteceu. Mas você estava desacompanhada? Totalmente. Não tinha ninguém do consulado, da embaixada? Mandaram... Você não podia estar sozinha, Então, gente. mandaram uma pessoa, só que não foi permitido entrar. A pessoa da embaixada ficou lá fora. Isso tá tudo documentado. As crianças, essa hora, estavam com a senhora. Com a senhora lá fora no estacionamento, passeando no carrinho, esperando terminar a audiência, mas sempre comigo. E que ela me levou de carro. E aí, ela me deu essa bronca, a juíza me deu essa bronca e falou assim, você sabe que se para você sair e fazer qualquer coisa, você precisa da autorização do senhor fulano. Como assim? Que absurdo. E eu falei assim, olha, não, eu entendo, mas não foi isso que aconteceu. E sorte sua que você falava inglês, imagina. Graças a Deus, porque senão seria... Nossa, ia ser muito esculachado e ia arrebentar com sua vida de vez. Eu disse pra ela que não era assim, que eu tinha sido ameaçada, meus documentos tinham sido roubados, ele tinha abusado da minha filha, ele tinha me ameaçado de morte, tinha me mantido em cárcere privado. Eu fiz um boletim de ocorrência e falei, inclusive eu tenho aqui, que era o meu papelzinho, que era a minha salvação, tudo pra mim. Eu falei, inclusive, eu tenho aqui uma medida protetiva. Ela falou assim, tá, tudo bem, deixa eu ver. Eu fui lá, me levantei, entreguei até ela. Ela leu, olhou pra mim e falou assim, isso aqui não quer dizer nada. Você sabe o que isso aqui quer dizer? Que o senhor fulano não pode agir com violência contra a senhora. E se ele agir, a senhora pode ligar para a delegacia. Então, eu estou decidindo aqui que imediatamente as crianças precisam retornar para casa, para a residência. E aí eu comecei a chorar. Eu falei assim, eu não quero voltar. Eu tenho medo de voltar. E ela falou assim, olha, eu não estou dizendo que a senhora precisa voltar. Eu estou dizendo que as crianças precisam voltar. Olha! Se a senhora não quiser voltar, a senhora não precisa voltar. Uma mulher fazendo isso. Uma mulher. Uma outra mulher. Uma mulher. E aí eu comecei a chorar, eu falei assim pra ela, não, mas eu amamento. Isabela tinha 7 meses. Eu falei assim, eu amamento. E a gente acha que é só no Brasil que acontece isso, Exatamente. gente. Eu falei, eu amamento a minha filha. Ela amamenta exclusivamente. Eu jamais vou deixar as minhas filhas, né, assim. E ela falou assim, nesse caso, o senhor fulano pode encontrar uma outra mulher para alimentar a criança. Meu Deus! A coisa só tá piorando, eu tô passando mal. Desesperador. E aí eu falei, quando ela me falou isso, eu cheguei pra ela, eu falei pra ela, né, em inglês, eu falei assim, eu não entendi. Eu falei, sorry? Tipo, o que ela tá falando assim pra mim? E ela falou assim, aí ela falou uma sigla. Aí ela falou assim, que tem a sigla tal, não sei o que, a senhora conhece tal. Eu falei assim, não, nunca ouvi falar. Ela falou que era um banco de leite de mulheres que faziam doação e que o fulano, senhor europeu, poderia conseguir. Inconcebível uma mulher dessa. Eu saí da casa. Eu tô ficando com muito ódio, Raquel, e eu quero que você pule desta mulher para contar o próximo passo, porque eu tô passando mal. Eu tô falando sério com você. E aí eu quero falar e eu vou me prejudicar aqui. E a ideia, eu não vim aqui para me prejudicar, eu vim aqui para te ajudar. Então, assim, acabou esse absurdo aí. Qual foi o próximo passo? Tu voltou para casa dessas criaturas? Eu voltei para casa. Ser vivo? Tive que voltar para casa. E aí, a situação... Eu saí de lá, fui para casa dele. Fiquei na porta esperando com a senhora mais de 1 hora. Ninguém apareceu. Eu olhei para ela e a gente falou assim... lembra que o juiz falou que valia para aquela cidade? Sabe, aquela coisa, a gente olhou assim uma pra outra, ela acelerou o carro, a gente foi embora. Dormimos lá. No outro dia aparece ele, com policiais, me agarra, pega as crianças, soca dentro do carro e me leva novamente pra casa dele. E aí, eu em desespero, aos prantos, aquela situação que era ruim ficou ainda pior. A situação de ameaça, de violência psicológica, de tortura, colocava cartas embaixo da minha porta de tortura, de ameaça de morte, tudo comprovado, as fotos, tudo. Chamei a polícia diversas vezes. Ninguém foi? Foi. Só que o que acontecia? A vizinha chamou a polícia diversas vezes pela situação de violência que a gente estava vivendo, que ela presenciava, ouvia. A polícia chegava lá na nossa casa e falava que... Porque ele apresentava aquele documentozinho da juíza dizendo que as crianças precisavam permanecer na casa.
Então, o que acontecia? Os policiais chegavam na casa, eu relatava a situação de violência, ele apresentava aquela decisão judicial. Ficava por isso mesmo. Os policiais falavam, olha, a gente infelizmente não pode fazer nada. A gente pode tirar você, mas as crianças vão ficar. E eu jamais. Então, o meu medo era desesperador, porque eu jamais iria deixar as minhas filhas dentro de casa e eu tinha que ficar naquela situação. E xingada de stupid bitch. E às vezes eu colocava algumas músicas que eu ia fazer oração, qualquer outra coisa para me acalmar. E ele chegava e falava para mim, o que você acha que esse seu Deus brasileiro vai fazer por você? Você acha que esse seu Deus brasileiro vai te ajudar com alguma coisa? Desgraçado. E ele me xingava e botava essas cartas de ameaça de morte mesmo, sabe? Ele colocava... Isso aí você comprovou tudo na polícia? Absolutamente tudo. Tá. Relato da embaixada. Como você conseguiu sair de novo dessa segunda situação? Aí eu peguei, dentro dessa situação toda desesperadora, eu aqui no Brasil, junto com a minha família, a gente contratou um advogado internacional, direito internacional, que abriu um processo pedindo autorização de emissão de passaporte. Porque, nesse momento, a embaixada conseguiu fazer a emissão do meu passaporte. A minha mãe aqui no Brasil correu, tirou a segunda via de certidão e tudo mais. A gente foi mandando a embaixada sabendo de tudo que estava acontecendo e prestando o melhor suporte possível naquele momento, graças a Deus. Que bom saber disso. E, assim, hoje o meu passaporte é uma selfie que eu tirei, mandei para esse número de emergência da embaixada, uma folha em branco que eu assinei. Isso que eu tenho no meu passaporte hoje. Em situação de emergência, que foi enviado para o endereço da vizinha, porque se fosse para o meu endereço, ele iria ter pegado. Sim. Porque ficava trancado, enfim, era ele que tinha a chavinha, então eu não poderia receber. Então eu dei o endereço da vizinha, a embaixada mandou, só que o passaporte das minhas filhas somente com autorização ou do genitor ou judicial, de um juiz. Então, assim, falaram, você tem que conseguir essa autorização judicial. Foi feito um processo por esse juiz aqui, esse advogado, por uma tutela antecipada, passaporte de emergência, para emissão do passaporte e a gente vir para o Brasil. Foi dado, saiu, finalmente, graças a Deus. E aí foi quando eu saí há talvez mais de um mês. Mais de um mês nessa situação entre ida e vinda, audiência e tudo mais. Para você durou 1000 anos, mas... consideravelmente rápido, já né? Mas já é muito, assim. Sim. Mas é uma tutela antecipada, então sai rápido, graças a Deus. E saiu. E aí o pessoal da embaixada me ligou, falou, Raquel, a gente recebeu aqui o documento e tal, a gente vai emitir... aí te buscar. Não, a gente vai emitir o passaporte. E eu já marquei a passagem pro dia seguinte, gastei 10 mil reais de passagem no cartão da minha mãe. E falei, agora eu vou embarcar. Peguei um transfer de um brasileiro que fazia Limerick, Dublin. E foi mais de 3 horas no carro, quando a gente estava perto da embaixada, do aeroporto, que já estava tudo combinado. A embaixada iria, uma pessoa responsável da embaixada me entregar os passaportes no aeroporto, para eu não ter aquele problema de ir, perder voo e tal. Tava tudo muito apertado e tudo muito ajeitado. Foi uma força-tarefa, assim. E aí eu fui para a embaixada, para o aeroporto, e me ligaram. Pertinho, Raquel, onde você tá? Eu falei, oi, já tô chegando, né? Tava com as malas, com as crianças. O pessoal da embaixada. E falou assim, Raquel, a gente não vai poder te entregar o passaporte. Eu entrei em pânico, eu falei assim, não, como assim? Por que não? Eu já saí de casa com as minhas filhas, eu não posso voltar com elas. Como é que eu volto com as malas, com as crianças e falo, olha, cheguei, tô aqui de volta? Falaram pra mim que eles tinham recebido uma ligação de um agente, alguém da corte, da polícia, um agente lá, informando que a Embaixada do Brasil estava proibida de fornecer qualquer tipo de documentação de identificação para mim e para as minhas filhas. E aí eles entraram em contato com a Maraty. Esse homem, ele era um Hellis, exatamente, só que aí é que tá. Storage. Aí é que tá. Depois foi constatado pela Embaixada Brasileira de que essa ligação não foi de um agente, não foi de um policial, foi do próprio cidadão. Fizeram lá o rastreamento da chamada, foi ele mesmo que ligou. E isso causou um problema gigantesco, assim, pra mim. Mas uma embaixada recebeu um trote e cair no trote, aí não, aí tá, não, aí já foi. Tá ficando. Mas ele enviou, depois disso, ele enviou pro e-mail da embaixada o documento da corte. Baseado nesse documento da decisão judicial, a embaixada enviou para o Itamaraty aqui no Brasil, eles falaram, opa, peraí, então vamos segurar. A gente não pode entregar o passaporte para essa mãe, para essas crianças, porque senão vai haver um conflito diplomático. Tá, conflito diplomático e 3 vidas em jogo. Exatamente. Agora, deixa eu te perguntar, Raquel, quando eles não te entregaram, você voltou para casa de novo? Não, tô ficando muito nervosa, Aí Raquel. eu fui para Londres, porque eles falaram para mim, assim, eu recebi essa dica, assim, né? Vá para Londres, para Inglaterra, porque lá
eles não vão ter esse tipo de informação e aí vão te fornecer. É a chance que você tem. E aí, da Irlanda para Londres, você pode entrar com as crianças sem documento em outro país? Pode, porque eles têm livre circulação, Brasil e Irlanda. Eu fui de ferryboat, não fui de avião, porque de avião precisaria de passaporte. Mas tem aquele barquinho que faz a travessia de ferryboat, e aí você apresenta só a certidão. Então, eu apresentei a certidão delas, que eu já tinha tirado. Então, a gente passou. Quando eu cheguei lá em Londres, em frente à embaixada fechada, porque Meninos, tinha tido... eu tô passando mal de frio. Tem como de coisar um pouquinho? Acho que eu tô nervosa aqui, e o frio, tô batendo queixo e tô Tadinho. louca aqui. Fala, Raquel. Então, assim, isso foi... Na embaixada estava fechada, porque tinha tido um incidente na noite anterior. E tinha estourado uma tubulação, então o prédio da embaixada estava interditado. E de lá eu não consegui. Que caos. Foi um caos. E aí, enfim, encurtando essa parte, eu tive um processo ali de ficar um pouquinho na Inglaterra e vendo como é que eu iria fazer. Naquele momento, meu desespero era total, porque eu já tinha saído de casa e se eu voltasse... Dinheiro pra isso tudo, Raquel. Em Londres, você ficou hospedada onde? Cartão da minha mãe, aí eu fiquei num Airbnb... Mas aí no Airbnb, como eu precisei ficar um pouquinho mais, assim, vão surgindo anjos na nossa vida, né? Vão surgindo anjos. A moça que alugava o Airbnb, ela falou, não, fica aí, sem problema, fica com as suas filhas. Maravilha. E eu fiquei aquele tempo aguardando. Só que a Embaixada de Londres achou estranho. Falou assim, por que essa mulher tá esperando tanto tempo? A gente resolveu o problema aqui da Embaixada, porque ela pode ir pra Irlanda resolver lá. Sim. Eles ligaram pra Irlanda para tentar resolver e acelerar o processo. E eles falaram... O pessoal da Embaixada falou, Raquel, a gente quer muito ajudar você, mas a gente não pode mentir. Então, a gente teve que contar pra eles o que aconteceu e tal. A gente sente muito. Naquele momento, eu falei, vou ser presa. Pra onde eu vou? Porque daqui eu não saio mais. Meu Deus. Porque pra sair só com passaporte. Eu fico presa aqui em Londres pra sempre. Se eu voltar, vou perder minhas filhas pra um abusador. Vou ser presa. Acabou a minha vida. E eu desesperada. De lá, eu consegui ir pra França. Depois, fiquei uma semana pensando como é que eu ia fazer. E saí de lá pra França. Tudo isso só com a certidão das crianças? Com a certidão delas. Acredito que precisaria de passaporte. Foi um medo que eu tive na hora de passar, porque eu estava com medo de já ter alguma informação de restrição de saída. Que loucura. Mas com a força e com a coragem, com a fé que não sei de onde vinha, eu peguei minhas filhas e eu falei, eu vou passar. Eu vou atravessar, é a chance que eu tenho. Ou é isso ou nada. E eu fui, um policial pediu lá o meu passaporte, depois eles vieram. E aí, das meninas, eu só apresentei a certidão de nascimento e tranquilo. Passamos, elas eram irlandesas. Eu acho que isso possa ter facilitado também, por ser da Europa, não sei. Mas simplesmente passamos. Aí foi um processo também. Eu cheguei na embaixada da Holanda, iam fazer a retirada, mas já tinha uma informação que eu já tinha tentado passaporte em Londres, já tinha tentado passaporte na Inglaterra, na Irlanda, então esse tipo de informação a eles França acharam já estranho. estava com essa informação? Holanda. Eu passei Holanda pela França e fui para Holanda. Já estava com essa informação. A moça lá da embaixada chorou, mas falou assim, poxa, a gente não pode fazer nada. E lá eu conheci uma brasileira que falou assim, menina, vamos lá para minha casa, dá um feijãozinho para essas crianças, dá um banho nelas, descansa e vai pensar o que você vai fazer. E falaram para mim, olha, a melhor embaixada da Europa para brasileiros é na Bélgica. Todo mundo, quando tem algum problema, tenta ajuda lá na Bélgica. Fui. Assim, foi um desespero. Esse período durou um tempo. Com essas crianças. Com as crianças, eu saí de casa cheia de mala, ou seja, eu estava sozinha com as duas crianças, amamentando, carrinho, mala, mochila, 2 crianças para levar, para subir, para pegar metrô, para pegar trem. Dormia num país, acordava em outro, não sabia o que seria de mim. Cheguei na Bélgica, finalmente consegui. Falaram, a gente vai fazer o seu passaporte. Tava tudo certo, porque eu tinha toda a documentação delas, uma decisão judicial, não tinha por que negar. E aí falaram... Esse trânsito todo que você fazia entre esses países até chegar na Bélgica, você tinha já um passaporte ou não? O meu passaporte eu tinha, o delas não. Foi com a certidão. Entendi. O meu sim, porque a embaixada tinha fornecido aquele. Entendi. E eu estava à procura do delas para conseguir voltar para o Brasil, né? Nesse meio tempo, já tinha muitas autoridades já sabendo, porque a Polícia Federal já estava acompanhando. Esse documento feito pela perita já tinha sido enviado via Interpol para cooperação jurídica. Então, já tinha muita coisa acontecendo. Então, lá na Bélgica, eu pedi o passaporte e falaram, não, tá tudo certo, a gente já vai imprimir. Aguarda 40 minutos, que é só o tempo da impressão. Porque eu pedi o passaporte de emergência, né? Comprovado que eu já estava com voo. E falaram, a gente vai te entregar o passaporte já. Quando eu voltei, já estava aquele clima de terror.
E aí falaram para mim, a gente não vai poder te entregar, mas volta aqui amanhã que nós temos uma advogada, uma conselheira Meu e tudo mais, vai Deus, te haja ajudar. nervos. Quando eu cheguei no dia seguinte, Antônia, tava assim, a embaixada inteira parada, um clima assim, eu falei, eu vou ser presa. Eu comecei a chorar, porque para mim, assim, por mais que seja a embaixada do Brasil, se tivesse alguma decisão, alguma coisa, olha, encontramos ela tá aqui, o Brasil ia ter que entregar de qualquer forma. Então, eu comecei a chorar e me colocaram numa sala, assim. Quando eu entrei na sala, tava essa sala cheia de gente. Coisinha para colorir para as minhas filhas, lanchinho, um monte de coisa. E falaram assim, eu entrei, não sabia, muito assustada ainda do que estava acontecendo. Eu entrei e falaram assim, nossa, a gente ficou tão preocupada, a gente tentou te achar até pelo Instagram, por alguma coisa, por Facebook, tentar contato com você, a gente ficou com medo de você ter ficado com medo, ter fugido. Eu falei, não, eu só me atrasei porque eu perdi o trem e tal. Aí falaram assim, você sabe o que vai acontecer hoje? Aí eu, não sei. Aí elas falaram assim pra mim, você vai pra casa. Ai, Você vai voltar pra casa com suas filhas. E assim, começou todo mundo a chorar e eu falei, meu Deus, como assim? Como assim? Aí elas falaram assim, olha, a gente quer que você sente, não se preocupa com nada, vai descansar com suas filhas. Me isso levaram na Bélgica. na Bélgica. Ai, que E falaram que estava tudo ok, que o Itamaraty havia liberado, porque eles estavam com receio. Falaram para mim que o receio deles era de liberar o meu embarque, ter alguma ordem de restrição de saída, eu acabar sendo presa na fronteira e, enfim, isso ser um problema. Mas aí verificaram, me pediram só o final do dia, verificaram, não tinha nenhum impedimento de embarque para o Brasil, na Interpol ou no espaço Schengen que chamam. E falaram, Raquel, agora você vai embarcar para o Brasil. No dia seguinte, abriram a embaixada num sábado, especialmente para mim, porque isso foi numa sexta-feira, para validar os meus passaportes. E eu já embarquei diretamente, pediram para que eu fizesse escala em Portugal. Fazendo escala em Portugal seria tranquilo, porque falaram, eles são nossos amigos, são nossos parceiros, se acontecer qualquer coisa, a gente tem meio de conversar. Eu peguei o voo para Portugal, não tinha nada. Ficaram as pessoas lá da embaixada comigo me acompanhando com aquele receio. Passei, graças a Deus, tá tudo certo. Meu Deus. E aí eu fui para Portugal. E aí teve que atrasaram o voo, era a companhia aérea TAP. É inacreditável. A conclusão que se chega nisso tudo, Raquel, é que assim, o poste mija no cachorro em qualquer lugar do mundo. Quer dizer, alguns não, né? Alguns não. Mas são raríssimos, é a minoria, porque você imagina uma mãe passar por tudo isso com as filhas, parecendo que a criminosa era ela. Estava sendo tratada como se ela estivesse fazendo alguma coisa errada. Você veio escoltar, tinha Polícia Federal no meio disso? Aí tinha, porque aí quando eu cheguei em Portugal, a gente precisou sair do aeroporto, porque cancelou o voo, atrasou, a gente teve que sair, dormir num hotel. Quando eu voltei, acredito que foi o tempo que ele conseguiu para colocar alguma coisa no espaço Schengen. E quando eu fui passar pela imigração para fazer a conexão para o Brasil, constou lá a informação de menores desaparecidas em Portugal. E aí foi uma situação desesperadora, polícia, gente tirando minhas bagagens, pegando. Eu fiquei 2 dias presa, entre aspas, né, naquela salinha de aeroporto com as minhas filhas, sem ninguém falar comigo. Mas, assim, eu tentando falar com as pessoas e naquele momento eu já estava em desespero, com medo pensando que já era, perdi minhas filhas para sempre, minhas filhas vão embora, o que vai ser de mim? E aí, depois desses 2 dias com a Polícia Federal, porque tinha esse documento da Interpol que foi colocada, teve chefe de Estado, veio embaixador, veio todo mundo, estavam querendo até mandar imprensa e tudo mais. Depois de 2 dias, a Polícia Judiciária do Porto sentou do meu lado e falou... Teve uma policial, assim, que eu nunca esqueço, ela sentou assim do meu lado. Ela entrou assim na sala, eu bastante assustada já. E ela falou assim pra mim, eu nunca vou esquecer. Ela olhou assim pra mim e ela falou... Estás a fugir do teu marido, não estás? E aí eu olhei assim pra ela, eu não sabia se eu dizia nem que sim, nem que não. Aí ela segurou assim na minha mão e falou, estás a fugir do teu marido. Aí eu falei pra ela, balancei assim a cabeça, ela falou assim, você vai pro Brasil, você vai pra casa em segurança com as suas filhas. Aí eu desabei, chorar, e começou aquela força-tarefa pra eu ir e tal, veio policiais, todo mundo, botou minhas malas, a gente foi pra
queriam me botar num voo para São Paulo, a gente correu para pegar o avião na pista, assim, cena de filme mesmo. Os policiais Gente, é um pegando minhas roteiro. filhas, todo mundo. Meu A gente não Deus, conseguiu a cabeça dessas crianças. E no mandaram a amanhã. gente para Salvador. Pegamos um voo para Salvador em segurança. Chega em casa nunca. E chegamos aqui com a ajuda de todo mundo, finalmente. Quanto Conseguimos tempo chegar... depois, Raquel, essa mesma Polícia Federal Quatro anos. bateu na sua porta para arrancar as crianças? Gente, quem não viu esse vídeo, que é a coisa mais horrorosa do mundo, depois de tudo que essa mãe passou. Raquel, aonde acha esse vídeo? Tá nas suas redes? Sim, no meu Instagram. Tá no Instagram. Polícia Federal bateu na porta da Raquel e levou as crianças 4 anos depois. Obrigada, meu bem. 4 anos depois, as crianças foram tomadas dos braços dessa mãe para o genitor, que elas nem conhecem, porque elas saíram bem pequenas dessa situação. E isso, você foi avisada disso? O que houve? Aí é onde entra Aya. Correto? Aí é onde entra a Aya, que não deveria ter entrado, né? Isso. Como é que foi? Você recebeu a notícia de que você perdeu suas crianças de novo? Como é que foi isso? Não recebi essa notícia. Não? Não. Como é que foi? Onde você estava quando aquele bando de gente arrancou suas filhas dos seus braços? Foi assim, eu cheguei aqui no Brasil, naquela época, e iniciou-se esse processo de Aya, né? Porque o genitor, ele vai lá na autoridade central irlandesa e faz um pedido de repatriação por subtração internacional, me acusando de sequestro internacional de menor. E aí eu recebi aqui no Brasil, na casa da minha mãe, onde eu estava, da ACAF, um pedido de repatriação voluntariamente, e se não houvesse esse acordo voluntário em situação de violência e tudo mais, que seria ajuizado. Falei, tudo bem, vamos ajuizar. Estava com um advogado na época particular, falou, vamos ajuizar. Quando você achava que estava tudo resolvido? Isso, aí esse processo durou esses 4 anos, né? Eu fui na Justiça Federal, entreguei meus passaportes, durou 4 anos esse processo, fui muito bem representada pela DPU, tive um defensor maravilhoso que me defendeu em primeira instância. Eu queria ter pegado o melhor advogado, mas me falaram, Raquel, esse processo é um processo caríssimo, em torno de 80, 100 mil reais, mais ou menos, um processo internacional. Fui para a DPU, mas tive uma ótima defesa. Depois de 3 anos e meio, saiu a decisão final da juíza principal do processo, que acompanhou o processo durante esses 4 anos, com tudo comprovado, com todas as provas, tendo audiência, tendo me ouvido ele, ouvido os advogados. Ela decidiu, depois desses 3 anos e pouco, quase 4, que as crianças permaneceriam no Brasil em segurança com a mãe, amparada pela exceção do artigo 13 da Convenção. Porque a Convenção de Haia diz que as crianças precisam ser repatriadas para o país de residência habitual de origem. Independente do que possa acontecer com elas. Que convenção de Haia é essa? Teoricamente, não. Porque na teoria existe uma exceção que diz que quando há situações de violência, esse país signatário da convenção não precisa repatriar a criança. Então, eles não leram o processo? A juíza de primeira instância leu tudo, deu uma sentença maravilhosa, dizendo que essas crianças vão permanecer no Brasil com a mãe. Com essa decisão, fui para a Justiça Estadual. Então, eu tenho o nome dessa juíza maravilhosa, sensata, que faz justiça, que é Maria Alice Paim, que decidiu a favor de que, obviamente, né, qualquer pessoa de bom senso e não iria defender o contrário. E aí veio a segunda instância e decidiu tomar as crianças da mãe. Do nada. Sim. Alegando o quê? Cumprimento da convenção, simplesmente, assim. Depois que saiu essa decisão, eu fui para a Justiça Estadual, fiz o processo de guarda, que fui instruída a fazer. Foi dada a guarda unilateral, em caráter de urgência para mim, para a mãe, com suspensão sem direito de acesso do genitor por conta dos riscos e do abuso sexual. Então, eu estava bem. Finalmente, depois de todo esse tempo, desse desespero, dessa violência toda, eu pude respirar aliviada, reconstruir minha vida. Fui trabalhar, minhas filhas estudando em escola particular, 2 crianças lindas, inteligentes, faziam balé, judô. Ele nunca procurou para poder sustento, saber se as crianças estavam bem. Ninguém da família, mesmo tendo acesso, telefone, contato da minha mãe, endereço, qualquer do meu irmão, nunca entraram em contato. Eu me virei sozinha durante esse tempo. Quem for ver nas minhas redes sociais vão ver que são crianças maravilhosas, lindas, bem cuidadas, bem tratadas, inteligentes. Nos reinventamos nisso, estávamos bem. De repente, eu fui surpreendida do nada,
assim, do nada, às 6 horas da manhã, quase chegaram no meu Como se fosse uma apartamento. meliante, né? Como 6 horas se- da manhã, a Polícia Federal batendo na sua porta. Armada de fuzil. Armada de fuzil? Para cumprir uma busca e apreensão de 2 crianças de 4 e 6 anos. Armadas de fuzil contra você. Exatamente. Gente, qual é a explicação disso? Isso é bizarro. É extremamente desesperador. Eu não sabia o que estava acontecendo. Naquele momento, eu realmente... Se vocês assistiram o vídeo, eu penso que vocês vão perder a esperança e a fé no ser humano. É um negócio assim que eu não guardo rancor de ninguém, eu não desejo mal nem para as pessoas que me arrebentam a vida diariamente, porque isso é um problema delas para com elas. Então, eu nem poderia usar a frase, eu não desejo isso pro meu pior inimigo. É algo inconcebível o que fizeram com essa mãe. Foi As desesperador. crianças chorando no braço dos policiais, era policial que estava Foi. levando as crianças? Pegaram, no colo? arrancaram elas de mim, dos meus braços. Com essas crianças voltaram para a Irlanda com quem? O cara veio buscar? Veio buscar. Tava lá embaixo para entregar. E quando eu desci, eu não soube da decisão, mas quando eu desci para entregar ela, já tinha lá embaixo SBT, Record, de alguma forma. Gente, avisaram a imprensa e Mas não chegaram me com um avisaram. fuzil para pegar E não me os avisaram. seus filhos. E assim, é Suas desesperador. filhas. A falta de cuidado. Parecia que estavam vindo pegar 2 traficantes internacionais procurados pela internet de altíssima periculosidade. Que não acontece, diga-se de passagem. Eles têm Exatamente, todo um exatamente. cuidadinho. Exatamente. Agora, para pegar uma mulher sozinha, com 2 crianças, assim, um comboio, carros e mais carros da Polícia Federal lá embaixo Deus. para levar as minhas filhas. Meu Deus. Minhas filhas foram retiradas, assim, aos berros. Antônia, a minha filha... Quando ela viu aquilo, a minha filha, tadinha, na inocência dela, ela chorando, perguntando para mim se eram os vilões Oh, meu Deus. que tinham vindo para buscar ela, para levar ela embora. Então, ela estava em pânico, em desespero. Eu vi os berros. Ela chorando, ela fez uma oração ali na hora. Ela falou: Papai do céu, por favor, não me tira da minha mamãe. Por favor, não me tira da minha família. E ela foi levada, assim, em desespero. Antônia, assim, sem ter um mínimo de cuidado nenhum. Sem não levar um cartão de vacina. Ou seja, eu fico pensando, assim, Acontece alguma coisa que a criança não sabe nem como lidar. as necessidades básicas das minhas filhas, porque ele não fala uma palavra em português, elas não falam inglês. Então, assim, tô com sede, tô com dor de barriga, tô passando mal, eu não quero comer isso, não gosto disso. Graças a Deus, minhas filhas são 2 crianças saudáveis, mas, assim, se fossem crianças especiais ou tomando medicamento de uso contínuo, minha filhinha estava com um pouquinho de conjuntivite, ela tinha médico no dia seguinte, sabe? Ela estava fazendo provinha, ela estava em época de prova. No dia anterior, eu lembro até hoje, assim, a gente ficou até tarde, porque ela era muito estudiosa. E eu falei assim, vamos dormir, que amanhã tem que dormir, porque amanhã você tem provinha. E ela falou pra mim, eu falei assim, mamãe, não se preocupa, a prova não é um problema pra mim. Oh, meu Deus. Então, a gente foi dormir tranquila, sabendo que ela tinha provinha no dia seguinte, ela ia pro médico, assim... E foi levada sem o remédio. E eu digo assim, graças a Deus elas são saudáveis. Mas se fosse uma criança com bronquite, com asma, com algum problema, no desespero no avião, se a minha filha entrasse em pânico, cadê a bombinha? Ela podia morrer. Desde esse dia horroroso, pode apostar que a conta vai vir, tá? Isso aí fica tudo... Isso aí, uma hora... Na volta delas, a primeira coisa é psicólogo. Agora, Raquel, desse dia pra cá, como é que foi, assim? Você consegue descrever seus dias após sim. isso? Nos primeiros dias, eu acho que nos primeiros 3 dias, assim, foi devastador. Eu não consegui comer, eu acordava no meio da noite, assim, eu moro num bairro muito tranquilo do Rio de Janeiro, chama Vargem Pequena. Ele é bem calmo, cheio de montanhas, assim, bem sem barulho, assim, eu acordava no meio da noite em desespero com o meu peito, assim, parecia que estava arrancando um pedaço de mim, eu chorava. E chorava, assim, eu gritava de dor, que eu acho que o bairro inteiro, o prédio inteiro, escutava o que é a dor, o sofrimento de uma mãe. Mas eu decidi que eu iria lutar pelas minhas filhas, porque elas não morreram. Eu estava vivendo ali um luto de 2 crianças que estão vivas, porque eu ia pela minha casa procurando uma roupinha, procurando um brinquedinho, um cheirinho, qualquer coisa para ter perto, assim, de mim. Parecia que elas tinham morrido. Eu falei, não, pelo amor de Deus, tira isso de dentro do meu coração. As minhas filhas estão vivas. E elas precisam e dependem de mim para continuar lutando. E eu, na época, eu tive muito apoio. Eu recebi a ligação do Leniel, o pai do Henri.
E ele me ajudou muito, muito. Nós conversamos no telefone durante um bom tempo. E aquilo me deu, assim, uma luz, uma esperança. Porque eu pensei assim, esse homem perdeu o filho dele da forma mais trágica. O filho dele foi assassinado. E ele tá lutando pelo filho com todas as forças possíveis. E nada do que ele faça vai trazer o filho dele de volta. Nada. Todos os lugares que ele vai, ele fez uma lei, tudo em nome do filho dele. E ele falou assim pra mim, Raquel, ele falou pra mim isso no telefone. Eu não tenho muita coisa, não tenho muitos bens, mas eu daria absolutamente tudo que eu tenho, que eu já conquistei na minha vida. Trabalharia como escravo pelo E ele resto se da sente minha culpado filha. porque a criança falou, pai, não me deixa. E ele falou assim, e eu trabalhei para ter o último abraço do meu filho. Eu botei na minha cabeça, eu vou abraçar as minhas filhas, porque as minhas filhas morreram. Se esse homem, Você vai, que ele lógico. não... nada do que ele faça vai trazer o filho dele de volta, mas ele tá ali honrando o nome do filho dele. Eu falei, quem sou eu para me entregar, ficar em cima de uma cama chorando se as minhas filhas estão precisando? Não pode. E daí que veio toda essa minha força, porque eu sei o que eu prometi, tem no vídeo também lá do meu Instagram, dizendo para ela, assim, a mamãe vai dar um jeito, a mamãe vai atrás de você, a mamãe... E eu sei que elas estão acreditando nessa promessa que eu fiz, eu acho que elas devem ficar olhando para fora, cadê minha mamãe, por que minha mamãe não tá aqui? E o meu sonho é chegar perto delas de novo e falar para elas, chegando viu? a hora. A mamãe conseguiu. Em que pé está esse processo, Raquel? O que está faltando? Porque o Ministério Público já pediu o retorno das suas filhas de imediato, foi isso? Isso. E o que está faltando para você trazer suas filhas? Para você ir lá com a mesma polícia, né? E que, de preferência, que vá com fuzis também, né? Vamos aí organizar todo mundo que está ajudando a Raquel para que também cheguem lá armados até os dentes, com fuzis, igual foram. Porque, afinal de contas, estão indo buscar as filhas, né? Com o pai abusador. Ela é uma mãe que lutou com todas as forças pelas suas filhas. Ela foi abordada às 6 horas da manhã, né? Com fuzis. Então, nada justo que o genitor dessas crianças também seja recebido assim no momento que ela for pegar as filhas de volta. O que está faltando, Raquel? Graças a Deus, assim que elas saíram, o Ministério Público Federal entrou com um pedido, né? Com um recurso especial, pedindo o retorno imediato das minhas filhas ao Brasil. 4 meses. 4 meses pediu de imediato e já tem 4 meses, então não está sendo de imediato. Existe toda uma situação, porque o que aconteceu, não sei se ficou tão claro, é que ele entrou com pedido para segunda instância, ele recorreu da decisão para segunda instância. Sim. E nesse momento eu não fui informada, não fui intimada, não soube da decisão, não foi apresentado contrarrazões ou qualquer coisa assim que pudesse me ajudar. E essa decisão ela foi cumprida de forma muito imediata assim, e abrupta, né? Hoje eu não conhecia muito sobre dessa parte judicial. Mas hoje, conversando com tanta gente que tem me apoiado... Quando eles querem assim, eles condenam num dia, eles te processam num dia, te condenam, faz a audiência no segundo dia, no terceiro dia te condenam e ponto, final. É assim que eles querem que seja, é assim que vai ser. E foda-se as leis, foda-se o código, os códigos que são vários, né? Principalmente na justiça do país. É assim, porque deveria ter cumprido, porque assim que sai a decisão, todo mundo tem aquele prazo para recorrer daquela decisão. Então, era uma decisão provisória. Você tem 15 dias para recorrer. E eles não aguardaram prazo. Ou seja, descumpriram prazos, enfim. Eu não tive chance de defesa nenhuma em segunda instância. Eu ganhei em primeira instância, ele teve todo o direito possível de recorrer para a segunda instância. Eu não tive essa defesa, foi julgado por um desembargador que simplesmente decidiu lá pelo retorno imediato. Inclusive, ele fala no processo que o Brasil adora descumprir tratados. Olha Brasil isso. e Irlanda são signatários de um tratado e a criança precisa voltar e ponto. Olha isso. Descumprindo, para mim, eu costumo dizer assim, repatriar a criança em situação de violência não é cumprir a convenção. Não é. E as minhas filhas, elas não são moedas de troca diplomática. E elas precisariam ter sido cuidadas, acolhidas e preservadas. Isso não aconteceu. E aí, como ainda estava no prazo, ele saiu de lá, da minha casa com as crianças, e foi direto para o aeroporto. Imediatamente, porque talvez sabia que alguma coisa... Porque se a gente tivesse entrado com um pedido ali na hora, poderia ter embargado qualquer coisa. Eu tentei, eu estava pela defensoria, não sabia nem quem era o meu defensor, porque eu não fui informada de absolutamente nada, e você não tem acesso.
Então, eu fui ali, consegui um advogado de última hora, que eu não sei nem como é que eu fui. Você foi, Para lá. Você foi em Brasília e você foi acolhida e atendida por alguém nesse exato momento, que nós estamos aqui 1h14. Nesse exato momento, Raquel, o que falta e com quem tem que falar, porque o Ministério Público já pediu. Isso. Tá? O que está faltando para ser cumprido esse pedido do Ministério Público? Agora, ele pediu um efeito suspensivo em segunda instância, que foi negado pelo TRF2, o que eu acho um absurdo. Negado pelo TRF2. Que eu acho um absurdo, porque quem nega, quem julga se cabe ou não ir para terceira instância é a pessoa que decidiu pelo retorno. Então, eu fiquei desesperada quando eu soube, mas as minhas advogadas falaram: Raquel, isso é normal acontecer, porque são eles que dão, então são eles que vão negar. Mas aí o Ministério Público Federal entrou com um agravo e falaram para mim: esse agravo força para ir para o STJ de qualquer forma. E agora tem um prazozinho para apresentação de contrarrazões. Prazozinho de quanto? 30 dias úteis, mas que já está correndo, porque já foi apresentado. Gente, é importante saber que cada dia útil para essa mãe... E para a criança, principalmente. E para as crianças, que a gente não sabe em que condições essas crianças estão, né? Se com a mãe presente aconteceu tudo o que aconteceu, vocês imaginam essas crianças lá sem a presença dessa mãe. É inconcebível. Será que as pessoas que estão envolvidas nisso não têm família, não têm filhos, não têm netos, não têm sobrinho? São crianças brasileiras. Não tem coração, sabe? Não tem que se discutir código de nada. Tem 2 crianças correndo perigo, gente. Pelo amor de Deus. Exatamente. As pessoas falam pra mim assim: nossa, eu não sei como é que você tá aguentando. Eu falo assim: não se preocupa comigo. Nós somos mães, a gente aguenta, mas a criança... A gente segura, a gente é mãe, a gente segura. A preocupação aqui é com as crianças. Raquel, tem 30 dias para a análise desse agravo. Já está contando. E agora vai para Brasília, para o STJ, para que um ministro lá julgue, né? Mas você não sabe ainda na mão de que ministro vai cair? Não, ainda não. Ainda não. Primeiro faz uma... Quando você foi em Brasília, você falou com que senador? Mara Gabrilli e Soraya Tronic também. Nós fizemos uma audiência lá de Haia, e onde nós pudemos expor toda a situação com relação à situação de como acontece, de como vem sendo aplicada a Convenção de Haia aqui no Brasil, como vem sendo executada. E a gente pede mais cautela, mais cuidado, porque a gente entende que a Convenção de Haia, ela é importante. Ela protege mulheres também. Porque eu poderia estar casada com uma pessoa aqui no Brasil e ele pegar a criança e sequestrar. Eu precisaria de ter esse respaldo da Convenção de Haia. Então, a Convenção de Haia, ela não é ruim. Porém, o Brasil, eu acho que ele não tem tido os cuidados e ele tem assumido uma postura de repatriar a todo custo. Isso não pode acontecer. Porque não repatriar a criança também é cumprir a Convenção. Tá. E agora, a gente... Se agora eu te disser que eu vou te colocar com mais pelo menos uns 4 senadores para ficar... cobrando isso lá dentro, vai te ajudar? Eu acredito que sim, mas eu acho que quanto mais ajuda... Tá. Eu costumo dizer assim, Antônia, porque assim, hoje a minha causa, ela não tem partido, não tem direita, não tem esquerda, são 2 crianças que precisam de ajuda. Então, qualquer pessoa que se compadeça com as minhas filhas, não comigo não, comigo... é o de menos, eu vou aguentando, eu sei da minha luta, eu sei da minha força, eu já passei por tanta coisa que, para mim, é só mais uma coisa. Mas é pelas crianças, que as pessoas se compadeçam com a dor, com o sofrimento de 2 crianças brasileiras. Crianças brasileiras que deveriam estar sendo amparadas aqui pela... Enfim, porque a saída delas, inclusive, já entraram com o meu caso na Corte Interamericana de Direitos Humanos, por violação grave de direitos humanos, das minhas filhas, que não foi respeitado. Nada, absolutamente nada. Então, nesse momento, qualquer ajuda de qualquer pessoa... eu aceito, eu vivo a minha vida hoje. A minha vida se tornou uma busca, assim, para as minhas filhas. Eu respiro isso, eu penso nisso, eu pesquiso isso, eu falo sobre isso, assim... Só não faço isso quando eu estou dormindo, que tenho dormido pouco, mas fora isso eu estou lendo, eu estou estudando, eu estou conversando, eu estou falando. Então, estou indo para Brasília, eu fui para São Paulo, fui para vários lugares. Você já tem viagem agendada para Brasília de novo ou não? Agora não, agora é só aguardar realmente o STJ, essa decisão, e esperar que seja julgado favorável o agravo do Ministério Público Federal, que é quem pediu o retorno imediato das minhas filhas. Depois disso, a gente entende
entende que, assim, é um pouquinho complicado, porque o Brasil decidindo pelo retorno delas é uma situação ainda delicada, porque isso, assim, é só o início. Porque depois disso, a gente ainda precisa fazer com que a Irlanda cumpra a decisão. O Brasil não tem poder de execução no exterior. Então, aí existe uma conversa diplomática. Me lembram muito do caso do Sean Goldman, daquele menino americano que foi repatriado para os Estados Tô Unidos. ligadíssima no caso do Sean. A gente precisa essa conversa, talvez diplomática, de fazer entender, que a Irlanda entenda que o melhor para as meninas é o Brasil, é ao lado da mãe, e que seja uma conversa, um acordo, alguma coisa. Isso é para frente, né? Eu escutei lá em Brasília que, assim, primeiro a gente precisa fazer o trabalho de casa. Tem um filme agora que está no Netflix que ele é maravilhoso, que ele relata muito o que aconteceu, a história real de uma indiana que perdeu os 2 filhos para o serviço social lá na Noruega. E ela lutou, se eu não me engano, 3 ou 5 anos para conseguir os filhos de volta. E o nome desse filme chama Uma Mãe contra um País. E eu costumo dizer que, no meu caso, se eu não tiver uma decisão favorável no Brasil, eu sou uma mãe contra 2 países. Eu não tenho nenhuma medida protetiva, eu não tenho nenhum boletim de ocorrência, eu não tenho nenhuma testemunha, muito pelo contrário. Todo mundo que me via com as minhas filhas sabia do amor, do cuidado, do carinho que eu tinha por elas. Não tem absolutamente nada meu contra as minhas filhas para eu ter que lutar contra tanta gente simplesmente para ter o amor das minhas filhas, para ter elas perto de mim. São 2 meninas que foram criadas pela mãe, pela vovó, com carinho, com amor, com comidinha quentinha, com arroz e feijão, sabe? Com a vidinha delas, toda bonitinha. Agora elas estão lá nas mãos de um homem, de um crápula cruel, que fez isso, tocando no corpinho delas para dar banho, para fazer qualquer coisa. E isso me mata todos os dias. Eu tento não pensar. Eu tento ficar aqui firme, lutando por isso, para poder proteger. Porque eu sei o que aconteceu, eu sei o que eu vi, eu sei o que eu passei, e as minhas filhas não merecem isso. Você falou que o Flávio Dino foi bom, que ele pediu... Acho que não pode falar isso. Não pode, não, né? Ainda não. Sobre essa parte, a Soraya pediu para não, porque senão... Entendi. Mas, de todo modo, é bom saber que o ministro da Justiça está ajudando. Correto? Sim. Tá. Não tem coisas que não pode falar, gente. Não, é porque aqui o intuito aqui é agradecer quem está ajudando e chamar a atenção de quem está atrapalhando, para que, pelo amor de Deus, todo ser humano tem um lado ruim, um lado bom. Vamos, nesse caso, procurar exercitar o lado bom por 2 inocentes. Não é por ela, não é por essa criatura que fez isso com elas, pelas crianças. A gente vai trocar eu vou falar com esses amigos senadores. Obrigada. Né? Você vai me passar mais detalhes, porque eu acho que quanto mais, né, cobrança, mais atenção, mais cada um, é uma força-tarefa, não é? Para a gente trazer essas crianças logo. E saiba que, em breve, eu já estou me convidando, nem é você que me convidou, mas eu não sei, se você não abrir a porta, eu bato até você abrir, entendeu? E eu vou lá na sua casa, né? Dá um abraço, pra gente fazer mais uma conversa, você feliz com suas filhas correndo de um lado para o outro. Se Deus quiser. Entendeu? E uma vez que chegou aqui, ninguém mais vai te tomar elas. Você pode apostar. Eu espero Não há que mal sim. que perdure. Eu quero, assim, te desejar toda a sorte do mundo. Se tiver mais alguma coisa muito importante para falar, fala. Que se ficar longo, a gente corta em vários pedaços isso aqui. Mas o importante é falar. Se você tiver alguém, nomes para agradecer, alguém para pedir, olhando no olho, a sua câmera é essa aqui. Para mim, agradecer, assim, eu estive lá em Brasília, a primeira vez que eu estive lá, eu fui com, hoje em dia, um amigo, né? Ele soube da minha história. Ele é um dos dirigentes lá do governo na França, lá em Paris. Ele já mora lá há algum tempo. E ele estava vindo aqui para o Brasil. E o primo dele, que é um amigo meu de infância, postou assim na internet. Ele falou, você conhece essa moça? Ele falou assim, ela estudou comigo, está passando por uma situação assim, assim, assado. E ele tinha ouvido falar do meu caso lá na França, lá num país da Europa, Sim. onde o presidente tinha ido, juntamente com a esposa. E foi um assunto muito comentado, ele me falou. E a partir daí, ele foi tentar me ajudar. E assim, nós fomos para... Então, agradeço a ele, o Esdras Ribeiro. Foi ele que me levou, eu não sabia. Ele falou, olha, eu tô indo para Brasília amanhã, você vem comigo. São os anjos, né, que vão aparecem na vida da gente. Então, isso. eu marquei, nós fomos. E de lá, Antônio, ele falou, você vai fazer uns papéis.
explicando o seu caso e pedindo ajuda. E eu fiz assim os papéis e eu andei, para quem sabe, a câmara é gigantesca. E aquilo é uma coisa infindável, um labirinto. E eu fui batendo de porta em cada gabinete de diversos deputados, pedindo mesmo ajuda, sabe? Eu fiz entregando o papel, pedindo ajuda, falando com as pessoas. E eu estive lá também no Senado. E quem sempre me abraçou assim com muito carinho, a senadora Mara Gabrilli e a senadora Soraya Tronic. Me trataram com todo o amor do mundo. A Soraya, ela me chamou no gabinete. Você bateu na porta de alguém que não te atendeu? Há alguns que falam, prefiro não falar nome. Talvez eu nem lembre, porque algumas pessoas falam assim, eu sinto muito, a gente vai ver, mas depois também nunca entraram em contato. Mas a Soraya alguém que e a Mara... trabalhar com criança, fez isso ou não? Não te vem na cabeça? Sim, sério? Sim. Em a off, Soraya, você vai me dizer os nomes? Sim. Em off, você me diz os nomes? Sim. Tá. A Soraya, ela foi uma pessoa assim, que ela falou assim, Raquel, olha, eu fiquei sabendo do seu caso, porque a cunhada dela disse que entrou em contato com ela aos prantos, falando, ajuda essa mãe. E ela me recebeu lá no gabinete, ela falou assim, corrido, né? A gente sabe como é que é a agenda de senadora. Ela falou assim, tô corrida aqui e tal, mas eu vou te atender. E bastou eu falar 3 minutos para ela do caso, que ela já desmarcou todos os compromissos, sabe? Ficamos ali. E foi uma senadora que se disponibilizou muito. Eu sou muito grata também a ela. Senadora Mara Gabrilli, que tem sido incrível, mandou ofício para várias pessoas, para Deus e o Mundo também. Organizou essa audiência, sabe, de AIA, onde expôs também, onde a gente pôde contar os nossos casos, uma audiência pública também, pediu a presença de autoridades. Obrigada, senadoras, obrigada. É maravilhoso, assim, graças a Deus a gente ainda tem pessoas que têm um coração bom, assim, nos representando, mulheres, graças a Deus. Então, eu tô... Vamos reforçar esse time, porque eu vou cobrar. E agora eu tô, assim, eu tenho um advogado irlandês, porque o processo também lá na Irlanda, tendo uma decisão favorável, a gente precisa fazer essa situação de guarda, né, de revisão de guarda e tudo mais. E lá na Irlanda, um processo desse tão denso, tão difícil, envolvendo 2 países, que envolve direito internacional, que envolve direito de família, que envolve conhecimento da Convenção de Haia, que não é qualquer advogado, me falou que o processo custaria em torno de 30 a 50 mil euros, que vai dar em torno de quase uns 270 mil reais. Eu já estou me desdobrando assim em 1.000 para conseguir fazer todos os pagamentos dos advogados do Brasil e tudo mais. Então, assim, na minha página... tem uma vaquinha, se alguém sentir no coração de alguma forma, se puder também tá ajudando, doando qualquer quantia. Meus seguidores, eu tenho quase 4 milhões, se daí 10% colocar R$10, a gente já tá com o problema dos advogados resolvidos. É um valor muito, praticamente o valor de um apartamento, né? Vamos ajudar essa mãe em nome dessas crianças, que sabe Deus o que está acontecendo com elas agora. É isso. Meninos, tem como colocar procura na rede dela, Cantarelli Raquel. Cantarelli com 2 L's e no final, @Cantarelli Raquel. Isso. Tá, gente? E vão na página dela, que lá vocês vão descobrir como fazer, ajudar para que ela consiga pagar esses advogados. Vocês dão vaquinha para tanta gente fútil, que pede vaquinha para nada. Então, já é um esporro mesmo que eu tô dando, tá? Por favor, vamos ajudar essa mãe, tá bom? Obrigada, viu, Raquel? A gente vai falar, a gente vai trocar telefone, vou te dar o telefone desses senadores. Antes, eu vou avisar para eles, a gente vai cobrar deles, eu vou te ajudar com isso. E grita sempre que precisar. Gente, encaminha essa entrevista o máximo que vocês puderem. O máximo, a gente precisa difundir cada vez mais a história dessa mãe. E aqui, roteiristas, temos uma história de cinema. Eu tô chocada com tudo isso. Força. É uma história de terror agora. Minha mãe fala, Deus só dá o frio conforme a roupa, ou só dá a roupa conforme o frio? Eu não entendo. Só dá a roupa conforme o frio. Dá a roupa conforme o frio, né? De todo modo, Raquel, assim, a gente assistindo... Fala, meu Deus, eu acho que eu não teria. Mas a gente teria sim, porque a gente é mãe. E aí vem uma força que a gente não sabe de onde vem. Exatamente. Mexe com a gente, mas não mexe com o filho da gente. Exatamente. Te desejo toda a sorte do mundo. Como eu falei pro Leniel, a gente não entende os desígnios de Deus. Lá na frente você vai entender.
Eu espero que tenha um propósito nisso tudo. Sempre tem. Eu espero que Júlia e Isabela se transformem assim num símbolo de luta e que a gente possa ajudar outras mulheres, outras crianças, porque não tem só eu, não tem só Júlia e Não Isabela. tem, infelizmente. E que a gente possa mudar pelo menos um pouquinho a consciência dessas pessoas. Porque eu costumo dizer, Antônia, que as pessoas que dão essas decisões, eles sabem muito bem o que estão fazendo. Sabem. Quem não sabe é a Eles população. Eles sabem o que eles estão fazendo e o porquê estão fazendo. E quem precisa Mas, cobrar? ó, Deus não dorme. Deus não dorme, ó. O relógio tá correndo num grau que vocês não avaliam. Aí depois não reclamam. E quem precisa cobrar é o povo. Porque eles sabem o que estão fazendo e quem não sabe. E muitas das vezes eles querem nos calar, sabe? Ah, opa. Para que isso não chegue nas pessoas. Então, hoje em dia, eu espero, assim, que eu esteja com a minha força, com a minha dor, trazendo um pouquinho de informação, porque eu já tô com quase 200 mil seguidores na minha página, e às vezes eu faço live e pergunto para as pessoas quem conhece a Convenção de Haia, e a grande Ninguém. maioria não sabe que o Brasil tem esse tratado. Busquem Então, saber. é Busquem importante saber trazer Mulheres que se relacionam com homens de outros países. Não se entreguem assim de cara. Não confiem, tá? E não confie tanto também na justiça fora do Brasil, que também não é essa maravilha toda que ainda tem pensa. essa. Eu tô chocada. Eu tô chocada com esse relato, porque ela relata coisas de justiça brasileira. Uhum. Sabe? É inconcebível um negócio desse. Minha irmã, Obrigada, imagina, obrigada, que Deus viu? te abençoe. Força, 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 fé. Quer chorar, quer gritar. A gente chora e grita junto, porque às vezes eu também grito. A gente xinga junto. Obrigada. Né? Se um dia quiser tomar um porre, a gente toma um porre de vinho juntas. Até as meninas voltarem, não vai demorar. Se Deus quiser. Acredite. Se Deus tá? quiser. Obrigada. Gente, Raquel Cantarelli, na lata com a Antônia. Ah, repete o nome das meninas. Júlia e Isabela. Júlia e Isabela. A titia tá doida pra conhecer vocês pessoalmente. Meu coração diz que vai ser logo, tá bom? Se Deus quiser. Beijo. Isso aqui Obrigada. vai ficar registrado pra quando elas crescerem falar, ó, mamãe guerreira foi em tudo que é lugar brigar pela gente. Lá na Tia Antônia. Um beijo. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.